mais uma vez o convite por podermos estar aqui novamente nessa casa co-irmã, onde sentimos fortes emoções ao nos lembrarmos de tantos momentos juntos, né, Kátia? De estudos, trabalhos. Hoje temos aqui um novo ponto de luz, que a Casa Espírita é isso que representa. São pontos de luz, de onde se irradiam as energias que emanam da Divina Providência, para que toda a humanidade possa ser beneficiada. Não só nós que estamos aqui com o propósito de refletir, de orar, mas mesmo aqueles que não oram, eles não estão esquecidos pelo Pai Criador. Nós sabemos disso, né? É maravilhoso saber que de alguma forma a gente está ajudando a todos. Nos ajudando primeiramente no nosso próprio enriquecimento. Esse tema, morrer e desencarnar, é um tema assim que nos impacta um pouco, né? Mas é necessário trabalharmos isso. Como espíritas que somos, a Clarice bem lembrou na prece de abertura, né? Nascemos, morremos, renascemos e continuadamente esse é o processo, o caminho para a nossa evolução. Precisamos trabalhar isso, estudar, analisar, nos prepararmos melhor, principalmente esse preparo, porque representa um grau de dificuldade a cada um de nós. Não podemos dizer, não, eu estou seguro, estou tranquilo, feliz daquele que pode afirmar isto com total convicção, segurança mesmo, né? Para nós trabalharmos esse tema, é preciso refletirmos, nos lembrar aqueles, mas aqui eu acho que todos ninguém aqui está pela primeira vez ouvindo uma palestra espírita, né? Nós somos essa tríade, espírito, perispírito e corpo físico. Sendo esse perispírito o meio de ligação, né, da nossa alma, do nosso ser pensante, falante, inteligente, com o corpo físico. E que esse processo de morte, ele é fatal. Todos nós vamos chegar a um momento, não sabemos quanto tempo, ou quanto tempo ainda nos resta, mas vai acontecer esse processo necessário para retornarmos a um reabastecimento na dimensão espiritual e retornarmos aqui, com certeza, melhores preparados, né? Aqui é uma experiência prática daquilo que nós já adquirimos, voltamos lá para nos prepararmos mais ainda. Mas isso nos impacta um pouco, né? Como dissemos, não estamos ainda tão seguros quanto já deveríamos estar, né? Pelo tanto que a gente conhece. Então, o que é a morte? Uma definição bem simples para nós podermos trabalhar a morte e o desencarnar. A morte é o esgotamento do fluido vital. Isso é o que está nas obras básicas, né? É a falência dos órgãos físicos. É o cessamento permanente das atividades biológicas necessárias à manutenção da vida de um organismo. Não somente o nosso, tudo que possui vida. Então, esse cessamento permanente, veja bem. Lá o caso da ressurreição, né? Morreu. Pode ressurgir, mas em um novo corpo, né? Então, a morte, nós estamos nos referindo do corpo físico, da matéria. É o cessamento permanente das atividades biológicas necessárias a essa manutenção da vida orgânica, da vida física. E o que é desencarnar? Parecem sinônimas. Seguem junto, mas não são. Desencarnar, na visão espírita, é libertar-se da carne. É mudar de plano, assim como nós podemos mudar de um país a outro, de um estado a outro, viajamos, que a morte também representa uma viagem, né? Então, o desencarnar é libertar-se da carne. Mas morreu, não libertou? É o que nós vamos procurar trazer para um melhor esclarecimento nosso, e sempre que a gente volta a esses estudos, nós acabamos nos
autoafirmando mais, com mais segurança, né? Então nós vamos ver a diferença do morrer e o desencarnar. Assim como no nascimento, quando nós retornamos ao corpo físico, há uma programação muito elaborada, com muito carinho, com todos os detalhes, o que cada um de nós precisa experienciar nessa nova encarnação. Tudo isso é estudado, analisado para que nós sejamos bem-sucedidos. Se não formos, é por culpa nossa. Mas não há falha nessa programação. E há uma programação de um tempo determinado, uma quantidade desse fluido vital, que é essa energia que vai estar disponível para a manutenção do físico, do organismo, da vida orgânica. Assim como lá na bateria, vamos para melhor esclarecer um pouquinho. Na bateria que dá partida ao motor do carro, lá na bateria está armazenada uma quantidade de energia. Se nós dermos 1000 batidas no motor, uma hora aquela bateria vai acabar. Acabou-se então a energia. O nosso organismo também tem essa energia, esse fluido. Assim como lá na bateria podemos reabastecer aquela energia, porque quando ela acabar, nós batemos lá e ela não tem mais energia, o motor não tem mais movimento, não tem mais vida. Quando esgotar-se esse fluido, o nosso corpo também vai sucumbir. Mas nós temos o conhecimento que, através do passe, de outros recursos, nós podemos nos reabastecer também dessa energia, desse fluido. Tá? Mas ele é programado, né, em princípio, para uma quantidade de anos que nós teremos na atual existência. Alguns de nós abusam e consomem esse fluido em demasia, ou de forma desestruturada, e nós acabamos retornando antes. O que representa isso? Um suicídio indireto, né? Foi que André Luiz assustou-se quando chamaram ele, disseram que ele era um suicídio indireto, né? Porque foi um homem de uma vida desregrada. Então retornou um pouquinho antes do tempo previsto. Então lá no nascimento, o que ocorre? Esse espírito que vem se unir a um corpo, logo após a fecundação, né? Mesmo antes do início da primeira divisão celular, já o espírito, através do seu perispírito, vai estar ligado àquele óvulo. Então, nesse momento, dizem os espíritos que nós, reencarnantes, somos trazidos nos braços daqueles amigos e colocados no colo espiritual da futura mãe, que acabou de ser fecundada, através daquele ato amoroso entre o casal, né? E esse espírito, então, através do seu elo de ligação, vai se unindo àquele corpinho, molécula a molécula. E o que é a morte, então? É o processo inverso. Então vai ter que desligar molécula a molécula. Então não há uma ruptura assim abrupta, né? A não ser nos casos dos suicídios, que é muito rápido, né? Todo esse processo que se ocorre, aí se preocupa. É fatal o instante da morte? Fatal. Com exceção do suicídio, os demais casos são determinados previamente. Então, há uma elaboração, um planejamento, né? Então, tudo, com exceção do suicídio. Tá? Isso nós sabemos que é um ato muito lamentável, mas é dessa forma que ocorre. As demais mortes são previamente, né, programadas cuidadosamente. Pergunta-se se é dolorosa a separação da alma e do corpo. É uma questão lá do Livro dos Espíritos, número 154. Se é dolorosa essa hora da separação, a hora da morte. É dolorosa? Os Espíritos nos respondem, não. O corpo sofre muito mais durante a vida do que naquele momento derradeiro. Então, o nosso corpo, os sofrimentos todos, as doenças, que é normal no nosso mundo de provas e expiações, sofre muito mais do que naquele momento fatal da morte, quando cessa a vida orgânica. Sofre muito mais. Então, o sofrimento maior que nós temos nessa hora da partida, veja bem, é a dúvida, é o medo, é a insegurança que nós sentimos. Vocês concordam com isso? Façamos uma análisezinha assim. Tá, eu estou pressentindo que está chegando o meu momento. E todos nós vamos pressentir isso.
vamos ser avisados, vamos ser, né? E nós estamos sendo preparados. Aí começa o coraçãozinho velho. Por quê? Não é propriamente o medo, é a insegurança, tá? É a dúvida. Para onde eu vou? O que será que vai acontecer comigo? Embora a gente estude a vida, eu estudo desde criança, né? Sou espírita de berço. A vida toda ouvindo falar e estudando que nós vamos ser ajudados, que vai ter alguém nos recebendo, mas é aquela dúvida, como é que eu, Elias, tenho sido? Isso é que nos causa esse medinho, né? Medinho do que vai acontecer na hora que eu fechar os olhos do corpo físico. Mas ninguém de nós é assim tão ruim, né? Tão mal, que não tenha produzido alguma coisa de bom. E tudo aquilo que nós fizemos de bem vai ser contabilizado lá. Nós temos amigos, companheiros, familiares que já estão lá, que estão sabendo, pressentindo o nosso momento de partida e vêm ao nosso encontro. Então, para muitos, nós aqui encarnados, a morte representa um momento de libertação. Porque esse corpo, esse espírito que nós estamos aqui atrelado a esse corpo, ele representa uma dificuldade muito grande para nós. É o cansaço depois de um dia de trabalho, de atividade. É normal, essas energias só aguentam, né, tantas horas de trabalho. É um peso para nós. Então, quando nós dormimos, muitas vezes nos desprendemos em sonhos maravilhosos que desejamos, a nossa vontade de permanecer lá. Mas não é chegado o momento, temos que retornar e continuar nossas atividades. Então representa o momento, a morte, uma libertação, verdadeira libertação. Reencontros. Com quem iremos nos reencontrar? Os familiares da consanguinidade, os amigos, né? E principalmente aqueles que fazem parte da nossa família espiritual. Vocês já pararam para pensar essa família espiritual, como nós estudamos lá no Evangelho, né? Parentesco, parentela corporal e parentela espiritual. A parentela corporal está resumida naqueles números de irmãos, de tios, de tias, primos, tal. É muito pequeno. E a família espiritual são todos aqueles com quem nós já convivemos nas nossas muitas e muitas e muitíssimas reencarnações. Então, grande parte dessa nossa família está lá no outro lado. Ou está reencarnada também aí em outros lugares, né? Então, esse reencontro, esse retorno a essa grande família é um momento de muita alegria para nós. Será para nós um momento de muita alegria. E vamos nos encontrar com aqueles espíritos afins, que como nós têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. É maravilhoso. Imaginamos nós que temos esse hábito de, ao menos uma vez por semana, nós estamos aqui para ouvir uma palestra, ou estamos aqui para estudar, ou estamos aqui para fazer um trabalho, né, de assistência aos necessitados. Imaginemos, desencarnamos, vamos despertar lá na outra dimensão. Será que ninguém tem conhecimento de quem eu fui, o que eu fiz, qual é a minha vontade? Tem, são esses mesmos amigos, essas mesmas famílias espirituais. Vêm ao nosso encontro, nos chamando, vem cá, já tem uma atividade aqui te esperando. Nós sabíamos que você estava vindo, já está aqui o teu lugarzinho. E nós vamos continuar fazendo o quê? O que fizemos aqui. Estudando, ouvindo palestra, dando curso, fazendo curso. Essa atividade nós vamos continuar. Podemos ter plena e total certeza. Isso não é gratificante? Aí, isso nos fortalece, né? Um pouquinho para encarar essa realidade. Mas, esgotado então as energias, ocorreu a morte do corpo físico, como é que eu vou despertar? Sabemos que vai haver um momento de perturbação espiritual. É aquele momento de torpor, até nós nos situarmos. Opa, desencarnei, estou fora do corpo. Que tempo vai levar essa perturbação? Vai variar muito. Aí pergunta, o espírito tem consciência imediata do que ocorreu consigo? Está perguntando de maneira genérica, né? O espírito tem consciência imediata? Varia muito de conformidade com o seu adiantamento moral.
Isso pode durar, essa perturbação, dias, anos, décadas e até séculos. É meio, né? Mas ocorre sim. Então essa perturbação seria como nós fôssemos despertar, nós estamos viajando, pousamos lá no hotel X ou na casa de uma pessoa amiga. Quando você acorda ao amanhecer, até você abrir os olhos e se situar, você passa por um momento, não sabe nem se posicionar no quarto em que você dormiu. Isso é um torpor, um momentozinho de uma perturbação, que seja nossa tão leve assim, né? Podendo nos situar, abrir os olhos e, opa, desencarnei. Porque o próprio, a falta de conhecimento, né, e a segurança do espírito, ele ainda é muito comum se sentir como se encarnado estivesse. Porque ele está não mais com o corpo físico, mas o perispírito. Sabemos que é semimaterial, o perispírito. Mas para ele, o espírito, ele se toca, ele é o corpo dele. E tem a forma humana, o perispírito. Ele se toca, ele se sente, então ele imagina-se encarnado. Se ele não tem esse conhecimento, né? Até ele refletir sobre o que ocorreu com ele, essa consciência diz que não é imediata para a maioria, né? E por que vai durar tanto tempo assim? Tantos anos, séculos até? Nós temos conhecimento realmente de espíritos que ficam nessa condição lamentável. E o que ocasiona isso? Os espíritos colocam dois fatores principais, o apego à matéria e a sensualidade. É o que mais nos prende à matéria. Mais nos dificulta esse despertar, esse desencarnar. Então essa perturbação vai se prolongar de conformidade com o grau que nós temos ainda desse sentimento muito atrelado às coisas materiais e à sensualidade. Espíritos, muitos de nós que reencarnamos, muitas vezes, até sabermos direcionar melhor essas energias do sexo. Sabermos direcionar. Hoje nós temos palestras maravilhosas de Divaldo, né? Raul, Divaldo, quando jovem, que tinha os mesmos ímpetos de todo jovem, a energia sexual. E ele foi conversar com o Chico Xavier, que era mais velho do que ele, lógico, e pediu orientação. E o Chico orientou ele, Divaldo, ore pedindo, você tem uma missão, ore pedindo para que as tuas energias genésicas dessa área, né, do chakra genésico, que subam para o teu aparelho fonador. E ele começou a fazer isso. É o expositor que nós conhecemos, né, o Divaldo. Então ele orava pedindo essa ajuda, essa proteção, esse encaminhamento. Mas nós, né, dificilmente nos atemos a esses detalhes, e quando sentimos esses ímpetos, muitas vezes não temos o equilíbrio necessário para canalizar na melhor forma possível. Apego aos familiares. Parece, né? Mas como apego aos familiares? Sim, essa dificuldade que nós temos no relacionamento da família consanguínea. Esse medo de desencarnar, e como é que vai ficar meu filho? O meu netinho, que às vezes não temos aquela confiança, aquela segurança na filha, ou no filho, ou na nora, ou no genro, e isso nos tira do ponto de equilíbrio. Nós temos que ter a certeza que se é a nossa hora de retornarmos à pátria espiritual, aqueles que ficaram vão dar condição de continuar cuidando do filho, do neto, né? Então, nesse livro do Hamed, Os Prazeres da Alma, eu estava lendo agora há poucos dias, depois que já havia até preparado a nossa fala aqui sobre esse tema, me deparei exatamente com um trechinho que ele coloca aqui, sobre esse apego à família. Ele coloca assim, muitos de nós estamos confinados e apegados aos laços consanguíneos da vida atual, profundamente agarrados uns aos outros, visto que aprendemos a amar apenas os parentes mais próximos. Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego, porque o verdadeiro amor liberta. Já sabemos disso, né? Mas o nosso amor ainda é muito apego. Então olha o que ele diz,
Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego. Estamos amarrados nos elos corporais que geram a insegurança e a neurose da separação. Quando falamos em morte, já nos lembramos do cônjuge, do amigo, da filha. Isso é natural? Sim, é natural. E é bom que seja dessa forma. Mas nós temos que aprender a controlar isso, a dominar, porque vai chegar um momento, como é que eu vou estar para essa separação? Isso vai me causar dificuldade? Aos espíritos que permanecem um maior tempo nessa perturbação, André Luiz, em um das suas obras, Os Mensageiros, ele coloca que ele e Vicente, o mesmo que passou o filme agora aí, né, o Aniceto, que é o amigo deles, que orienta, eles visitam na dimensão espiritual um local onde grande número, próximo de 2.000 espíritos, estavam nessa condição, dormindo. Por que eles dormiam? Aniceto explicou ao André Luiz e o Vicente. Eles dormem o sono do remorso. Eles têm medo de despertar porque lá na consciência deles eles sabem o mal que fizeram, o quanto de ruim eles foram. E sabem que tem que rever aquilo. E o medo de enfrentar a realidade, eles não querem acordar. Eles então permanecem neste sono. E nessa visita que eles fizeram lá, próximo de 2.000 espíritos que estavam nessa condição dormindo, aí Aniceto fala, são milhões de almas que estão nessa condição, de espíritos, né, desencarnados, que estão nessa condição. Lá no dia, eles fizeram a oração, o passe, né, foram de próximo a 400 que tinham condição de ouvir a prece, aquilo que estava sendo feito, apenas 2 ou 3 despertaram, levantaram. E quando encararam a realidade, viram aqueles espíritos para eles, angelicais, né? E eles dispararam, fugiram, depois foram buscados e encaminhados. Então veja bem, esse estado de consciência, que não vai haver outro a nos julgar, a não ser nós mesmos, a nossa consciência. E lá, né, com a visão total, com o sentimento pleno, a gente vai saber quem fomos na realidade. E a maior dificuldade lá para nós, nesse momento, é quando passa, como um filme na nossa mente, a forma que nós aplicamos o tempo da nossa encarnação. E o tempo desperdiçado é o que nos dói mais, a dor da alma. Por sabermos que o tempo é um tesouro, um verdadeiro tesouro, e nós não fizemos o bom uso, o melhor uso que deveríamos ter feito. A religião é fator fundamental para esse despertar? A religião? Perguntam aos espíritos e eles respondem, sim. A religião é um fator fundamental, sim, mas não é tudo. A prática do bem, isto sim tem valor. Quer dizer, nós estarmos aqui, né, num rótulo de espíritas, ou seja, a religião que for que professamos, não vai nos advogar a nossa causa no outro lado, não. Agora, aquilo que nós somos, o bem que fizemos, isto sim vai nos ajudar a esse despertar. E nós vamos citar alguns exemplos, né, no final aqui, e nós vamos ver que foram pessoas boas, que tiveram uma morte, né, agradável. No livro Consolador, de Emmanuel, na pergunta 150, ele coloca: a morte não apresenta perturbações à consciência reta, aos corações amantes da verdade, aquele que faz o bem. Então, a morte não apresenta perturbação. A consciência reta, aquele de nós que tivermos uma vida segura, tranquila, consciente que estamos vivendo de acordo com a nossa possibilidade de pessoas corretas, quanto à nossa conduta, ao coração amante da verdade e aquele que faz o bem. Confirmando a resposta dada aos espíritos lá a Kardec quando perguntou, né?
Na pergunta 155, logo à frente, Emmanuel nos orienta que o preparo permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará, deve-se ter muito cuidado com isso. Então, foi isso aqui exatamente que me levou a fazer um estudo, montar mais ou menos essas ideias aqui para trazer, para a gente refletir sobre isso. Nessa pergunta 155, então Emmanuel diz que esse preparo permanente deve ser um cuidado nosso, um preparo, né, para a vida nova que a morte vai nos apresentar. Nova porque nós temos uma ideia muito próxima da realidade, mas é novo para nós. Então, falamos lá daquilo que ainda nos perturba, nos causa insegurança, vamos trabalhar isso. Quando nós ouvimos isso de um espírito como Emmanuel, nós encontramos também na psicologia a Gabriela Giberti, é paulista, ela confirma a mesma frase de Emmanuel. Ela diz assim, ó, é importante que se naturalize a ideia de se preparar para a morte, para essa viagem. Olha as palavras dela. É importante que se naturalize a ideia de se preparar. Mas é que a gente não quer ir, daí ninguém quer se preparar, porque pensa que estando preparado vai ser chamado logo. Erro nosso, gente. Porque quando a gente se prepara para alguma coisa, logo a gente quer pôr em prática, né? Senão vai esquecer, tá pronto, quer viajar, né? Preparou a mala, quer viajar. Mas essa malinha que nós estamos preparando é para que quando chegar o momento, eu possa ir tranquilo, viajar tranquilo. Então veja, uma psicóloga que orienta isso, Emmanuel que nos lembra isso. Nós estamos falando de coisa aqui que todos nós já sabemos dessa necessidade, né? Que aquele que melhor está preparado é o que vai viajar mais seguro, né? Não é aquele estrambelhado que vai fazer a viagem, não fez a mala, está na hora, e aí prepara tudo e sai, daí esqueceu o principal para viajar, né? Assim que não possa ocorrer isso conosco. Falamos um pouco então da perturbação. Há aqueles que no despertar, lá na outra dimensão, passados esses momentos, o espírito não se reconhece nas condições em que se imaginaria despertar. Está na nossa literatura, líderes religiosos, né? A quem for prometido, faz assim, assim, que você vai ter um tesouro no céu, você vai ter isso e ter aquilo, e quando desperta lá, vai ver que a realidade é outra. Não se preparou o suficiente, e esses espíritos se revoltam. Eles se comunicam nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas, dizendo dessa tristeza, que foram enganados, foram traídos, porque acharam que era uma troca apenas, né? Com essa permuta. Faz isso que você vai ter lá. Nós sabemos que vamos ser retribuídos todo o bem que fizemos, né? E vamos ser também responsabilizados, não só pelo mal que fizermos, mas pelo bem que deixarmos de fazer. Olha a nossa condição como espíritos, a consciência cobra muito mais, né? Então é lamentável que haja esses casos de espíritos que, ao despertar na dimensão espiritual, ficam revoltados, e aí ficam, né, não aceitam, são nesses diálogos, nos trabalhos mediúnicos, que eles vão sendo preparados para encarar uma realidade. Vamos voltar lá para trabalhar agora o processo dessa desencarnação. Como é que ela ocorre? A desencarnação ocorre quando os laços perispirituais se desatam, começando pelas extremidades. Já sabíamos, né? Como é que você percebe que aquela pessoa está se passando, a gente diz? Começa a gelar aonde? Os pés, os dedos da mão. É porque esse processo de desatar os lacinhos, soltando molécula a molécula, está se processando. Às vezes leva horas, dias, né? Então, é assim, é gradativo, é lento, é um processo, é um trabalho, e há uma equipe espiritual fazendo esse trabalho. Assim como o nascimento é muito preparado, é muito acompanhado, o despertar da mesma forma. Até mesmo os suicidas têm o seu amparo, a sua proteção. Porque há suicidas e suicidas, né? Uma variedade, uma gama muito grande.
Mas eles também são auxiliados, protegidos daqueles espíritos obsessores que vêm para sugar o restante daquela fluido vital, porque ele suicidou-se. O que tinha dentro daquela bateria? Se você quebrar ela, aquela energia vai se dispersar, né? Ele rompeu a sua vida orgânica, havia fluido ali ainda, fluido vital, e esses espíritos desencarnados, perturbados, que vivem nessas regiões de muita lamentação, muita dor, tristeza, sofrimento, eles vêm para sugar aquela energia. Para eles isso representa vida, que não deixa de ser. Então, são protegidos também, mesmo os suicidas. Então, não se opera subitamente, abruptamente. Para alguns, aqueles espíritos mais bem preparados, é simultâneo a falência dos órgãos e a desencarnação, a libertação do espírito. Para alguns, é simultâneo. O corpo deu o último suspiro, o espírito está liberto. Graças àqueles que conseguimos isso, né? Mas não é tão difícil assim, não. Há alguns, que pela sua estatura moral, seu conhecimento, eles chegam até a auxiliar a equipe espiritual nesse processo de desatar os nozinhos de molécula a molécula para soltar, libertar-se do corpo. André Luiz nos relata isso, né? Uma senhora que ela pediu, eu posso cooperar, eu posso ajudar. Olha, é doloroso, é difícil, mas eu quero tentar. E a equipe espiritual permitiu e ela auxiliou. Ela auxiliou o procedimento da sua morte, né? E certamente no mesmo momento em que encerrou-se o processo, ela estava liberta. Tem alguma literatura que cita o exemplo quando nós arrancamos uma plantinha do chão, né? Que você puxa e as raízes vão se soltando da terra, assim é o desprendimento do espírito do corpo. Esse seu perispírito vai se liberando molécula a molécula, a começar pelas extremidades, tendo seu ponto final, né, no comando, que é a mente, onde é a sede, onde o espírito atua, através do seu perispírito, no corpo físico. Então, é o ponto final de desligamento. E o que ocorre com aqueles que ficam, então? Morreu, houve a separação. De que forma esse espírito está ligado ao corpo? É uma energia que o prende aquele corpo, que mantém ele preso. A gente diz os laços, mas, como se diz, materialmente não tem nada mais ligado. Aquele espírito que permanece ao lado do cadáver dias, meses, um tempo que nós, né, não podemos calcular, ele está psiquicamente preso àquilo ali. Muito chegando até a acompanhar a decomposição do seu corpo. É lamentável. Isso é um atraso moral, principalmente. São espíritos que fizeram muito mau uso do seu tempo, ações muito indignas, né? Que ficam nessa condição lamentável. Aí nós gostaríamos de citar alguns morte e desencarne de pessoas conhecidas, relatadas, está aí na nossa literatura. Começamos com o desencarne de Frederic Figner, irmão Jacó, que ele relata no livro Voltei. Foi um homem rico, mas com total desprendimento dos bens terrenos. Para ele, a riqueza não representou dificuldade nenhuma. Ele fez a divisão lá para os filhos, não lembro quantos filhos teve, sei que tinha uma mulher no meio. E ele dividiu, direcionou uma parte ao Chico Xavier, ele era muito amigo, ele foi espírita, chegou a ser diretor lá da FEB no tempo do Rio de Janeiro, e uma pessoa bondosa, caridosa mesmo. Então, o que ele direcionou ao Chico Xavier, o Chico não aceitou e falou para a filha, por isso eu me lembro que uma filha ele tinha, falou para ela, se o teu pai deixou mesmo e vocês, a família, não querem, direcione então para a Federação Espírita Brasileira, que eles vão saber fazer o melhor uso desses recursos materiais. Uma soma importante em dinheiro. Então, ele desencarna. Quando ele desperta no outro lado, teve seu momentozinho também de perturbação, né, rapidinho,
E aí ele se vê diante de Bezerra de Menezes, e ele como que se lamenta que ele não estava naquela condição também que ele imaginava despertar. Aí ele questiona Bezerra mentalmente, Bezerra percebe e fala para ele: Jacob, o valor das nossas obras não está naquilo que nós realizamos lá fora. Ele tinha feito muita coisa boa, muito. Mas sim no que construímos dentro de nós próprios. E olha, ele foi espírita, hein? Como espírita a gente tem a obrigação de nessa transformação moral, ao menos, fazer alguma coisa, né? E Bezerra diz para ele, não está naquilo que nós construímos lá fora, nós realizamos lá. Ele fez muito, muito mesmo, mas naquilo que nós construímos dentro de nós próprios, que sirva para nós, né? O desencarne de Sanson está no livro Obras Póstumas. Sanson viveu a época de Kardec, participou da Sociedade Parisiense que Kardec fundou, a primeira sociedade espírita do mundo, né? Depois de um ano de grande sofrimento, veja bem, ele era uma pessoa de relativa idade, depois de um ano de grande sofrimento, ele desencarnou. Mas ele deixou uma carta aos membros da Sociedade Espírita Parisiense, que participavam com ele das reuniões mediúnicas, das atividades, com um pedido que evocasse o seu espírito, o mais imediatamente após a sua morte, que o chamasse. Porque na época de Kardec era comum, né, evocar os espíritos, era época ainda de aprendizado, de identificar, conhecer melhor os espíritos, isso tudo. Foi assim que Kardec elaborou a doutrina. E Sanson pediu que se eles pudessem, fizesse isso, que ele queria ver de que forma ele podia ser útil àqueles companheiros da sociedade espírita. Então, ainda na Câmara Mortuária, me parece, eu não voltei lá para confirmar isso agora, preparando esse trabalho, mas me parece que foram 8 horas após o seu desencarne. O corpo velado ainda, numa sala contínua, fizeram uma reunião, um grupo de amigos, e evocaram o seu espírito. E ele veio. E ele já conseguiu se manifestar. Encontro-me fraco, diz ele. Minha posição é feliz. Não sinto nada das minhas antigas dores. 8 horas. Nada das minhas antigas dores. Antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que pudesse falar àqueles que amo. Então ele fez essa prece, tinha deixado uma carta para os amigos, e Deus concedeu, né, através dos seus emissários, concedeu, estava ali com certeza. 8 horas depois ele estava também sendo amparado, ajudado por nobres espíritos, para que ele se comunicasse, para que aqueles companheiros ainda ali encarnados tivessem essa segurança. Né? 8 horas depois que o espírito esse com certeza, morte do corpo, desprendeu-se, né? Desencarnou. E aí ele se dirige ao corpo: obrigado, meu corpo, purificaste o meu espírito. É mais longo o que ele diz, mas ele se refere ao corpo que estava ali sendo velado. Obrigado, meu corpo, purificaste o meu espírito. Quer dizer, ele soube aproveitar o tempo de reencarnação. Aí perguntaram a ele: tiveste a consciência do momento em que o vosso espírito deu o último suspiro? Interessante, né? Tivesse a consciência do momento em que o teu espírito deu o último suspiro ainda no corpo? Sansão responde: a vida se interrompe, a vida física se interrompe, e a visão. Ou antes, a visão do espírito se estende. O que ele sentiu? Quando ele percebeu que fecharam-se os olhos da carne, extinguiu-se a vida, se amplia a visão espiritual, ou até mesmo antes, disse ele. Maravilhoso, né? Mas nós temos exemplos de pessoas, quando numa idade mais avançada, uma doença terminal, nós sabemos que o corpo vai se debilitando. Esse laço que prende o perispírito ao corpo vão também já se afrouxando. E é normal as pessoas, numa idade mais até mesmo mais jovens, depende disso da condição moral de cada um. O espírito que está ali naquele corpo, próximo do fim, ele passa a ver com os olhos da alma.
Quem é que já não ouviu relatar, ou já participaram de momentos que o moribundo está ali, olha lá quem entrou na porta, o meu avô, o meu irmão, essa pessoa que ele se refere, já está na espiritualidade há muito tempo. Então, já é a visão do espírito que está se abrindo. Quantos deles que já estiveram viajando na outra dimensão com familiares que estão lhe preparando para o momento? Eu tive uma tia que se criou no interior, aqui não muito longe, mas ela desencarnou com seus 70 anos, e ela nunca teve a oportunidade de conhecer o mar, e ela queria muito conhecer. Quando ela estava nos últimos dias, um dia ela acordou e falou para minha mãe, Olívia, eu estive no mar. Trouxeram ela em espírito. Ela relatou tudo o passeio que ela fez à margem do oceano. É uma maravilha, ela relatou aquilo com alegria. Então veja, eram os amigos espirituais preparando ela, essa visão, trouxeram ela para um passeio à beira-mar, antes dela desencarnar. São esses fatos que a gente fica sabendo e que nos agrada muito, né? Saber que a doutrina espírita é rica nesse nosso preparo. Então, durante a cerimônia, ainda lá no cemitério, ele editou essas palavras, o Sansão. Que a morte não vos apavore mais, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes viver bem, mais uma vez o bem. Então, que a morte não os apavore mais. Foram as palavras finais dele, naquele trabalho ali, até o seu sepultamento. Nós tivemos o desencarne de Bezerra de Menezes, né, que quando ele despertou na dimensão espiritual, ele viu-se rodeado de nobres espíritos, junto estava a sua primeira esposa, né, que desencarnou, muito jovem ainda. E aí, quando ele desperta, um espírito enviado da Mãe Santíssima, chamando-se Celina, ela veio ajudar Bezerra naquele momento, e Bezerra ouve umas vozes do lado de fora, eles estavam numa sala lá, e ele pergunta para Celina o que era, o que se passava lá fora. Aí Celina, em espírito, convida ele, chega no parapeito da janela e vê uma multidão de pessoas aclamando o seu nome. Ele, do que se trata? Aí Celina diz, esses são aqueles que na Terra a quem você ajudou. Ele foi um homem público, político, foi médico dedicado, médico dos pobres, fez muito bem, se tornou espírita já na idade madura, ajudou muitos espíritos desencarnados na reunião mediúnica. Então, aqui estão alguns daqueles a quem você ajudou na Terra, hoje aclamando seu nome, dando graças. Então, imagina uma condição que um espírito desse não desperta, né? Maravilhoso. Paulo de Tarso, nós sabemos que no momento da sua execução, ele foi decapitado, né? Nessa condição, o espírito mais evoluído, normalmente ele é retirado do corpo antes daquela atitude agressiva, né? Certamente Paulo foi um desses. E quando ele desperta, ele vê à sua frente Jesus, Estevão, que foi o seu mentor, que havia sido vítima dele, no livro Paulo Estevão, né? Estevão um lado e do outro lado, Abigail, o único amor da sua vida, com quem ele não conseguiu casar-se, né? Então Estevão, depois de ser vitimado por ele, o próprio ainda Saulo, né? Passou a ser o mentor de Paulo de Tarso depois. Maria de Nazaré é das mais lindas passagens, né? Não vamos descrever aqui, vamos indicar a obra, o livro Boa Nova. Vão lá, é o último capítulo 30. Mas não vão lá no 30, não, começa do primeiro, leia toda a obra. E aí vocês, quando chegar lá, é maravilhoso. Foi o próprio Jesus quem veio buscá-la, né? Entrou, ela morava com João, em Éfeso, numa casinha lá no alto, e ela dedicou os últimos anos dela a ajudar os pobres, andarilhos, e Jesus entrou nessa condição de um mendigo. E quando ela reconhece, ela quis ajoelhar-se a seus pés e disse, não, levanta-te e eu vim buscar-te. Deus, nosso Pai, quer que você seja a rainha do meu reino. E levou ela. Aliás, não levou, né? Vocês vão ver o que ela pediu para fazer antes de subir. Mas é lá no livro, né? Citamos
nobres espíritos, né? Pessoas dedicadas ao bem. Mas como será que será nenhum casinho de pessoas comuns como nós? Sabemos também, né? De muitos, muitos. Mas eu queria apenas citar um aqui, que foi meu amigo e desencarnou agora na primeira semana de janeiro. Mais novo nos anos do que eu. Eu tenho 28 anos, estou em Blumenau. Conheci ele assim que cheguei em Blumenau. Não foram muitas, mas bastante vezes estivemos juntos, brincando aos sábados da tarde, jogando uma bocha. Era uma pessoa calma, serena. A religião dele, confesso para vocês que não sei. Uma pessoa segura, não era de falar bobagem, né? Só coisas boas vinha dele. Brincadeiras sérias. Uma pessoa normal, da vida. E ele desencarnou agora há poucos, no início de janeiro. E a sua nora, só tem uma nora, ele tem um casal de filhos, teve. A sua nora participa conosco no grupo de Evangelho no Lar, que a gente faz online, é o grupo dos Pereira. Lá vem a família consanguínea, né? Mas já se expandiu tanto que tem mais não Pereira do que Pereira no grupo. Nós estamos em mais de 60 pessoas no grupo, dá uma média de 40 e poucos cada terça-feira no Evangelho no Lar. E essa menina, 30 e poucos anos, casada, ela colocou lá no grupo: meu sogro queria uma passagem tranquila e sem sofrimento. Ele disse para a família, queria uma passagem tranquila e sem sofrimento. Ele era uma alma tão boa que foi exatamente do jeitinho que ele quis. Como é que foi a morte dele? Tranquila e sem sofrimento. Apagou. Não é bonito? Uma pessoa do nosso convívio. Não era nenhum expositor espírita, não é, mas era uma pessoa boa, você via só no olhar dele. Era tão bom estar com ele, a energia. Quantas tardes de sábado passamos juntos. E assim foi o nosso amigo seu Pacheco. É positivo orarmos, rezarmos pelos que partiram? Sim, e devemos fazer, né? Não importa se a pessoa partiu bem ou não partiu bem, vamos fazer as nossas preces intercessórias, pedindo por eles, que nada será em vão, mesmo que ele não for religioso, mesmo que essa pessoa não saiba que eu estou orando por ele, ele vai ser beneficiado com as nossas preces. A nossa postura, então, durante os velórios. Sabemos que muitas vezes o espírito está ali sofrendo, preso ao corpo, desesperado, porque ele já percebe que o corpo não obedece mais os seus comandos. Ele não tem uma ideia plena do que ocorreu, mas ele sabe que ele está desligado daquele corpo, ele não tem mais ação sobre o corpo, e está ali sofrendo. Então, quando formos a um velório, tenhamos o nosso pensamento conectado aos amigos espirituais, que possa estar ajudando aquela alma a despertar, a ensaiar os primeiros passos nessa nova dimensão em que ele se encontra, né? O que mais nos pesa, já falamos ali, né? Na consciência, é a forma equivocada que utilizamos o nosso tempo. Então, isso sim, que nós tenhamos muito cuidado, porque a nossa própria consciência vai nos acusar do tempo malbaratado, que poderíamos ter empregado de forma melhor, né? De forma melhor. Seriam esses os apontamentos que nós gostaríamos de passar, né? Conversarmos, nos relembrarmos aqui do que falamos aqui. Eu sei que a maioria dos amigos aqui já leram também, estudaram, mas é para nossa reflexão e nos reconhecermos que realmente temos muito o que estudar, né? Treinarmos para esse preparo, para que nós possamos ter uma boa morte. Será possível uma boa morte? Sim. Quem é que não quer ter uma passagem como o seu Pacheco? Apagou, tranquilo, o defunto fica até com expressão fisionômica de serenidade. Vocês já viram um defunto sereno? É isso, né? Que Jesus nos abençoe, que cada um de nós aqui presentes, né, possa fazer o melhor uso daquilo que nós temos aprendido. Mais uma vez, obrigado pelo convite da casa.